Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu estava ali falando com a pastora, depois da música do Leão, bagunçou tudo aqui. O que é aquilo? Aquela música é de vocês? Não, vai ter que cantá-la de novo. A hora que cantou do Leão, porque esse leão já foi no meu quarto. Passou pela garagem, entre o carro e o meu marido. Eu estava no quarto deitada, mas de lá eu vi e veio. A hora que você cantou, eu paft, não me aguentei. Essa noite é uma noite do ID. Essa noite é uma noite desafiadora. A partir dessa música do Leão, o Senhor abriu os meus olhos para ver o ambiente espiritual que está sobre nós essa noite. Sabe qual é? É o ambiente do Kairós, eternidade, onde o nosso Pai habita, se chama eternidade. Ele não conta o tempo como nós, agora são 7h14. No Kairós, Ele nos vê com a idade que Ele quiser e nos dá o que está na hora de entregar. Essa noite é uma noite de desafio. Você já imaginou fazer ainda o que você nunca fez? Homens e mulheres aqui, casais, solteiros, casados e solteiros. Você já imaginou a sua fé te levar onde você ainda não foi? Você já imaginou ir num país sem ter pisado lá? Você já imaginou ganhar uma nação sem nunca ir lá? E naquele dia do acerto de contas, fala para quem está perto de você, haverá um acerto de contas. E naquele dia do acerto de contas, o Senhor falar, servo bom e fiel, você ganhou a Groenlândia. Você nunca foi lá, mas você se entregou ao Senhor em momentos de tão profunda intercessão e gemido no quarto, que Ele começou a repartir, entregar a você nações e povos, mesas, em diferentes lugares do globo terrestre. Se eu fosse você, eu colocava a partir de hoje um globo terrestre grudado na parede do seu quarto de oração e pergunta a Ele, qual país o Senhor vai me dar? Eu sou filha de um casal que aos 57 e 54 anos começaram tudo de novo. Meu pai começou uma missão aos 57 anos de idade. Quem aqui tem 57 anos de idade? 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60. Para Deus, nós somos aqueles com quem Ele pode contar para começar algo novo, novinho na terra. Quem quer, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, vamos caminhar pela palavra. E eu quero compartilhar algumas experiências que eu tive no Brasil, fora do Brasil, com esse toque do ID. Por quê? O Senhor está curando a igreja dele. O Senhor tem trazido palavras de paternidade para curar a identidade, para curar o coração. Para quê? Para que tanta cura? Fala para quem está do seu lado assim, porque tem mais gente precisando ser feliz como nós. Tem mais gente precisando desse alimento que nós temos. Eu sinto fortemente nessa noite um ambiente sobre nós, do Senhor nos chamando para o fight. Sabe? Eu sinto fortemente o Senhor olhando para alguns aqui e dizendo, vem para o ringue comigo. Eu preciso te entregar algo novo, mas eu preciso de você. Horas comigo. Horas. Quando meu pai foi começar a MCM, ele tinha uma doença e ninguém sabia, porque médico é discreto demais. Faltava uma enzima nos intestinos que não sintetizava gorduras. Por isso, em casa, sempre a comidinha simples do dia a dia. Eu achava normal.
Quando meu irmão ficou noivo, meu pai tinha 2 sulcos profundos aqui, de tão magro que ele estava morrendo. E nós não sabíamos. E Deus mandou começar a missão, falou como que era para fazer. Sabe o que ele fez? Ele entrou para o quarto e só saiu de lá a hora que foi tocado. Ele falou: Senhor, se o Senhor está falando comigo, se é o Senhor, se é para eu abandonar a medicina, ele falou para ele: abandona e não se aposente. A pastora Gabi, né? Estava aqui falando tanto sobre deixar tudo. Eu estava ali, fiquei tão assim que eu fui andar no meio do corredor. Falei: será que ela sabe o que ela está falando? Será que ela tem noção do que ela está falando? O que é deixar tudo? No caso do meu pai, proibido de aposentadoria, abandonou tudo, abandonou 30 anos de profissão, tudo. Entrou para o quarto e começou a orar e adorar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e não saía de lá. Lá pelas tantas, não sei se foi 9, 10, 11 horas, veio um fogo sobre ele. E Deus disse: o que você quer? E ele disse: intestinos novos. Aí ele fala que o fogo estava no corpo inteiro, mas na região do abdômen, nos intestinos, no baço, aumentou tremendamente aquele fogo. E ele ficou completamente curado. Depois, num culto, na hora de um louvor, o Senhor falou para ele assim: pode comer doce, porque ele não podia. Ele fala que chegou em casa, lembra aquelas latas de marmelada? Quem lembra? Não é a goiabada não, a marmelada. Tinha uma lata de marmelada na geladeira. Ele fala que cortou com garfo, engoliu aquela marmelada, estava gostoso demais. Eu sinto essa noite, Deus chamando alguns aqui, para momentos desafiadores. Eu sinto essa noite, o Senhor chamando alguns aqui, para fazer o que nunca fizeram. Nunca fizeram. Quando eu fiz 50 anos de idade, é como se estivesse aqui essa noite, é como se o Senhor, é o sentimento que eu tenho quando a Gabriela começou a falar. Você viu o que você falou? Deixa tudo, não sei o que tudo. Quem lembra? Ela falou várias vezes. Eu fiquei fadigada, eu comecei a andar, falei: meu Deus, ela não sabe o que ela está falando. Ela sabe. Já foi boi com a corda, né, Gabi? Sabe, eu sinto que essa noite, como se o Senhor tirasse o relógio daqui, olhasse para todos nós, noutra dimensão, noutro tempo. Quem entender, ele vai virar uma chave. O que é uma unção criativa? Vou te dar um pequeno exemplo. Quando eu fiz 50 anos, não é que você vai ter 100 anos, mas dá uma impressão que você está na metade do caminho, com 50. Eu achei que eu estava na metade, né? E eu estava meio assim desanimada com algumas coisas. Olhei para trás, puxa, Senhor, 3 CDs infantis gravados, criança batizada no Espírito Santo, que legal, que história bonita, tia Ju, Senhor, me leva, já posso subir. Tá bom. E ele começou a me dar coisa que eu nunca tinha feito. Eu não tenho nenhuma formação em moda, mas eu comecei a ver vestidos. Eu gostaria muito que um de vocês na minha casa visse uma caixa com os desenhos dos vestidos. Estão nas vitrines das lojas hoje. Você precisava ver para crer. Eu era mais insegura dos meus 4 irmãos. A mais velha que nunca pareceu ser a mais velha, por traumas e inseguranças da infância. Ele veio. Aí ele me deu interesse por plantas. Aí ele me deu poemas, são mais de 200. Aí agora ele me deu um projeto que eu vou passar um filminho para vocês daqui a pouco, vou compartilhar. É essa unção que eu sinto que está aqui essa noite. Mas ele pede, a Gabriela falou de quê? Sacrifício. Eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe nada.
Agora eu não estou falando de oferta financeira, agora eu estou falando de tudo. Sabe o que Ele quer de você? Tudo. Mas alguns aqui Ele vai pedir horas com Ele, mergulhos, consagrações. Alguns aqui vão abandonar refrigerante, outros vão abandonar o doce, outros vão abandonar não sei o quê. Ele vai pedir consagrações. Ah, não tem nada a ver. Tem sim. Alguns Ele vai pedir algo mais. Por quanto tempo, Senhor? Não sei. Você vai saber quando Ele falar com você. Por 1 ano, por 2 anos, por 1 mês, pelo resto da vida. Algo assim. Eu sinto essa noite um chamado mais forte. Deus te chama para o fight. Deus gosta do fight. Deus nos provoca para chamar a atenção da gente, para mergulhar nele. Ele brinca de esconde-esconde. Isaías 45 fala que Deus verdadeiramente é um Deus que se esconde. Ele está onde você não espera. As respostas vêm de pessoas que você não imagina. As consagrações podem ser algumas que você não imaginava. Eu não imaginava algumas coisas que Ele pediu de mim. Eu nunca considerava. Nasceu até uma frase: considere considerar o que você não considerava. Porque eu não imaginava que Ele fosse me pedir algumas coisas. E Ele pediu, e cada vez que eu fiz, foi prazer, alegria, prazer, matando a minha carne lá na cruz, mas foi bom. E hoje a pastora falou de dar tudo, e falou a palavra sacrifício. Fala comigo assim: pois eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Você pode falar isso? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24, o versículo 50. Cadê? 50. Ele os levou na direção de Betânia. Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Nós estamos falando da mesa desde que chegamos. Eu li para vocês alguns pontos que o Senhor me deu no avião a respeito da mesa. Repete comigo: mesa da solitude, mesa invisível, mesa visível, mesa do jejum, mesa A2, mesa A4, 6, 8, e vocês entenderam as mesas, os momentos do Senhor conosco, amém? Quem morava em Betânia? Eu tenho certeza que essa noite é uma noite de Betânia. Sabe, havia momentos que Jesus não queria multidão, não queria os 70, não queria 12, não queria Pedro, Tiago e João, não queria João, Ele queria Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam em Betânia, a casa dos Dálets. Quem são os Dálets? Os absolutamente improváveis. Lá na Índia, a última casta que só pode comer lixo. Intocáveis. Não toca neles porque eles são por si só amaldiçoados. Betânia é a casa dos Dálets. Ali morava Marta, Maria e Lázaro. O que Jesus foi fazer lá antes de subir? Mesa. O cafezinho da Marta, o pão de queijo da Marta. Eu tive uma revelação sobre amizade. Essa noite é uma noite onde o Senhor te chama de amigo, mas te chama para desafios. Olha para quem está do seu lado e fala assim: amigo, tem um desafio para você. Agora abra sua Bíblia comigo em Mateus, o versículo que o mundo inteiro sabe de cor. O mundo inteiro sabe de cor. Mateus capítulo 28, versículo 17. Quando eles o viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram, ficaram tímidos, com vergonha. E Yeshua se aproximou deles e falou-lhes dizendo: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão, ide, e façam discípulos.
Olha como é que a Bíblia judaica fala. Aqui é batizando-os, não é? Olha na Bíblia judaica que eu ganhei do meu marido, não consigo mais ler a outra. Olha só. Ide, portanto, vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, imergindo-as na realidade do Pai. Fala para o seu amigo do lado, você tem um pai que vai te dar um pontapé lá para as nações. Fala assim, alô, você não é filhinho do papai mimado, não. Papai não dá comidinha na colherzinha mais, não. Aí, filhinho, fala assim, filhinho do papai, tchau, vaza. Eu tenho uma amiga que tem uns amigos judeus, e ela estava em Governador Valadares, em Minas, presta atenção, numa mesa, dando comida na boca para o filho dela, de 1 ano de idade. A judia ali, amiga, ela e o menininho, maninho, né? A mamãe dando a comidinha para o filhinho. Essa judia começou a ficar nervosa, irritada, e falou, Cláudia, pelo amor de Deus, seu menino já tem 1 ano. Você está dando comida na boca? Se tem alguma mãe aqui, que o menininho dela, né? O filhinho dela, o neném, né? E não lava vasilha, não sabe arrumar uma porta do armário que está molenga, não troca uma lâmpada, né? Não sabe limpar um quintal sujo, o filhinho da mamãe. Fala assim para o seu filhinho do lado, tchau. Papai te ama e vai dar um chute no seu bumbum, assim, ó, e te lançar para onde ele quiser essa noite. Esse ide, as nações, se você estudar o contexto, os pastores não vão me deixar falar errado aqui, tinha mais ou menos 500 pessoas nesta hora aqui, que Jesus subiu. Não era só os 12, não era só Pedro, Tiago e João, não era só João, não era só Marta, Maria e Lázaro, mas ele foi lá na mesa de Betânia e depois tinha mais ou menos 500 a 600 pessoas. Talvez o número de pessoas que nós temos aqui um pouco mais. Diga assim, então é para nós. Diga assim, eu preciso fazer discípulos das nações. Quem entendeu, diga amém. Como? Nós vamos ter que esperar daqui 30 anos, até os pastores formarem aqui pastores e pastores e pastores? Não, você pode começar hoje, nós vamos conversar sobre isso. A unção que está aqui essa noite é um chamado para um fight, para você fazer o que você nunca fez, para você ir em lugares que você nunca foi, para você gemer por quem você nunca gemeu, para você sair da sua zona de conforto. A primeira viagem missionária que eu fiz, e aí você tem que entender quem sou eu. Eu sou uma que na escola dominical, na igreja batista, pequenininha, vamos orar pela missionária Valnice Milhomens, porque ela está em Moçambique, e Moçambique está em guerra. E eu cantava, posso ser um missionáriozinho, ao companheirinho. Agora eu estou em 2003, no Nepal, conhecendo um projeto que tira meninas da prostituição. E eu tenho uma crise de choro, de soluço de 1 hora. E o meu marido demorou a me aquietar, porque eu dizia, Ledilson, tem líder demais no Brasil, o que é que nós estamos fazendo lá? Não precisa de nós lá não, tem muito líder, vamos ficar aqui, ó, vai para casa, final do ano, traz os meninos, e aí a gente queria os meninos aqui, 5 filhos, e tal, e eu ficava, a minha mente voltava lá na escola dominical, a minha mente voltava nos horários de almoço, onde o meu pai todos os dias decorava um versículo na mesa, pegava
um cartãozinho assim pequenininho, que mostrava a estatística de cristãos em diferentes nações. E ele falava: hoje nós vamos orar pelo país tal, porque lá é 0,0% de cristãos. É um país muçulmano. Puxa vida, a vida inteira! E agora eu estou lá! Eu quero ficar lá, eu quero me jogar! Não precisa de mim no Brasil! E meu marido demorou me acalmar para eu conseguir dormir. Dali a gente foi para a Índia, e eu estava focada no Senhor, e eu estava com os ouvidos espirituais abertos. Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer de mim nas nações? O ID é para todos, o ID é para todos, o ID é para todos, eu estou aqui, eis-me aqui. Chegou na Índia, meu cabelo é enrolado, eu tinha parado de pintar, mas uma menina do Nepal pintou de rena, então em cima do loiro, a rena deixou meu cabelo, quer ver que cor? Não tem nenhuma cor aqui, um laranja, assim que a 3 quilômetros de distância você viu eu chegando, com os cachinhos, pensa, cacho, laranja, fluorescente, e eu estava lá andando, as criancinhas atrás de mim, não tem coisa melhor do que aquilo, e a gente no rickshaw, a hora que parava eu fazia, as criancinhas juntavam 10, 20, 30 em volta da gente, e meu marido só com a mão assim, nós temos um sinal, quando eu empolgo demais, ele põe só a mão na perna, assim, devagarinho, com quem diz: Juliana, sossega, nós estamos na Índia, mulher aqui é mais quietinha, não empolga muito não. E aí convidaram a gente para pregar no vilarejo, proibido, nós só temos trabalho no norte da Índia, onde não pode pregar, é tudo discreto, chega um carro lá, um rickshaw, e desce para o salão, aí mais um chega, não chega de turma, discreto, caladinho, aí o culto começa lá dentro, fechado, e essa professora desse vilarejo pediu para fazer um culto lá, armou uma tenda do lado da escola, e a gente foi, e eu ministrei sobre o tempo com Deus, e falei com tanta alegria, eu queria falar o dia inteiro naquele lugar, eu queria ensinar tudo que eu sei da Bíblia. Quando terminou aquela aula, a professora olhou nos meus olhos, e todo mundo chamando a gente: vamos para o hotel, vamos para o hotel, vamos embora, vamos embora. Eu não queria ir embora, não queria ir embora, não queria ir embora, vamos, e eu fui obedecendo, né? A hora que eu olhei para trás, aquele tanto de criança atrás de mim, a hora que chegou perto do jipe para entrar, para ir para o hotel, eu falo inglês, eu não falo hindi. A professora olhou para mim, nós conversamos com o olhar. Eu fiquei desesperada, eu queria me jogar naquele lugar. Irmãos, presta atenção, o que é compaixão? Se nós no Evangelho do Senhor Jesus não tivermos compaixão, que Evangelho é esse que nós vivemos? Para que tanta cura? Eu estou há 17 anos falando de cura, gerando unidade, cura, esperança, dizendo para as mulheres que ainda dá tempo. Mas para que tudo isso? Se não for para trazer centenas de milhares de nações e pessoas e povos e línguas para o céu. Quando eu estava ali, eu vi o baço, o intestino, o fígado daquelas pessoas. Isso é compaixão. Irmãos, eu queria tanto tentar te explicar o que aconteceu comigo. Eu estava pronta para me jogar e nunca mais voltar, nunca mais ser lembrada no Brasil. Eu queria me jogar, eu queria ficar lá, dormir com eles, comer a comida deles. E você não está entendendo o lugar, gente. É a valeta aberta com as fezes passando, mau cheiro. A Índia, você chega no aeroporto, pelo menos em Varanasi, que meu pai fala que é a casa dele. A hora que você desce no avião, mau cheiro no ar. A gente desce no avião, eu olho meu pai, ele me olha, a gente dá só uma risadinha, como quem diz: chegamos. Eu queria ficar lá, eu queria gritar para o meu marido, mas nunca queria deixar eu ficar lá.
Aquela mulher perguntou para mim: você pode ficar aqui um pouco mais? Você pode me ensinar mais da Bíblia? Aí eu perguntei para o pastor que estava com a gente: ela está pedindo para eu ensinar mais, para eu ficar aqui? Ele falou: tá. Até hoje eu lembro daqueles olhos. Eu queria ficar lá e ensinar quem é Mateus, Marcos, Lucas, João, ensinar Velho Testamento, Novo Testamento, visão panorâmica da Bíblia, sei lá o que, orar, interceder. Eu tive que ir embora. Nunca mais eu voltei inteira. Um pedaço de você vai ficar no lugar que Deus te entregar. Tomara que essa noite Deus comece a repartir com você um local, um povo. Tomara que um pedaço de você fique em algum lugar dessa terra. Tomara que o Senhor abra os seus olhos para algo maior do que você já enxergou até hoje. Nunca mais a nossa vida foi a mesma. Nunca mais a minha casa ficou mobiliada. A minha filha outro dia mudando em Goiânia: mãe, a nossa casa faz eco. Mãe. Porque não mobília a casa, não enche mais de nada de móveis. Agora minha sogra foi morar comigo. O sofá é dela, 3 camas de casal é dela, um guarda-roupa é dela, a televisão é dela. Eu não tinha mais essas coisas, eu não queria ter, porque não precisa. Eu sou de sangue italiano. Sangue italiano é a cozinha, é a copa. Você muda tudo, bagunça tudo. Fala para alguém perto do seu lado, bem forte assim, com raiva assim: tomara que Deus bagunça a sua vida hoje. E aí eu começo a ler histórias e orar e entrar para o quarto. E um dia eu entrei para o quarto e comecei a sentir uma vontade de gritar em línguas e fiquei braba. Para qualquer um que você perguntar na vida: eu sou a mulher mais calma que tem, mansa de espírito. A hora que eu estou braba, todo mundo fala: deixa, porque é o Espírito Santo. E eu comecei a orar braba e gesticular: hey, oh, hey. E eu me entreguei àquela intercessão. E eu marchava. E eu senti que eu estava numa prisão na China. Eu senti que eu estava intercedendo por alguém que seria morto, talvez, no outro dia de manhã. Irmãos, tem muitos irmãos morrendo agora por Cristo. Se eu gritar lá no meio da praça aqui na cidade, no domingo eles vão falar que eu sou louca, mas ninguém vai me prender. E eu estava no quarto ali, gesticulando, tá. E eu senti: alguém está preso, alguém está preso, alguém está sendo torturado, alguém está preso. E eu me fechei e fiquei lá, até o Espírito Santo dizer: tá bom, a intercessão tocou o outro lugar. Pronto. Aí uma discípula bateu na porta. A discípula que até hoje é a pessoa que foi mais íntima comigo de entender as coisas espirituais. A hora que eu abri a porta, ela falou: tia Ju, você está na prisão? E eu falei: eu estava bem agora na prisão. Acho que foi na China. Eu não fui arrebatada, eu não fui trasladada, eu não tive visão de nada. Eu só senti que eu estava braba, clamando por fortalecimento de cristãos presos na China. Onde o Senhor vai te levar? Agora, recentemente, ele tem compartilhado comigo a Groenlândia. E eu só quero saber da Groenlândia. Minha mãe: pelo amor de Deus, aquele país está derretendo, Juliana, o que você vai fazer lá? Eu falei: não sei, agora eu sei. Encuquei Groenlândia, mandei fazer a bandeira e já carreguei essa bandeira em viagem, e só serve a Groenlândia, e tudo que é vídeo do YouTube eu quero saber. Aí um dia eu estou lá assistindo a Groenlândia. Eu entendi. Não foi só na Groenlândia, mas aconteceu lá uma esterilização em massa. Menininhas de 14 anos, 13 anos, umas nem tinham menstruado ainda, outras já tinham menstruado, vieram de outro país e começaram a colocar DIU nas menininhas assim do nada, pá. Umas ficaram estéreis, outras tanta dor e sangramento, tiveram que tirar seus úterozinhos,
Outras, de alguma forma, milagrosamente, ainda conseguiram ser mãe na vida, ainda conseguiram um marido, um casamento. E a reportagem passou mostrando toda a história. E eles fizeram uma reunião das mulheres hoje que têm a minha idade, 60, 66, 67, 65, que foram esterilizadas. E elas se abraçaram e se reuniram para lembrar do acontecimento. Eu entrei para o meu quarto de oração e eu clamei com toda a força, me deixa abraçá-las. Se alguém quiser ir lá comigo, Deus vai preparar, nós vamos lá abraçar essas mulheres. Eu quero abraçá-las, eu quero abraçá-las. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Irmão, pelo que você chora? O que te tira da zona de conforto? Tem um casal de americanos que veio para o Brasil, o Nick e a Rachel, eles são adoradores. Um dia meu filho tocou a bateria com eles lá na MCM, sem ensaiar, sem nada, tocou normal, como se tivesse ensaiado. Eles falaram, não, tia Ju, nós não somos músico profissional, nós somos adoradores. Hoje eles estão no Recife, tirando menino da prostituição. E um dia eu liguei para a Rachel, eu falei, Rachel, o que é compaixão? Ah, Ju, compaixão? Compaixão é uma coisa muito perigosa. Na época ela nem falava português direito ainda. Eu falei, perigosa? Ela falou, compaixão é perigoso, porque vai levar você a fazer coisas que você não faria em condições normais. Agora eu pergunto para nós essa noite, o que nós fazemos que está fora da caixinha? O que você faz que não é normal? O que você já fez movido por compaixão por alguém? Sabe aquela música que ficou nas paradas de sucesso gospel? Do Reckless Love? Na, 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 na. Como é que é? Na, 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 na. Lará, larará, lará, larará. Como é que é em português? Sim, sim. Como é que é o amor lá? Ousado. Não é ousado. Reckless é irresponsável amor. No português, não dá, é colocar ousado. É ousado, mas no original de quem fez a música, a pessoa teve uma revelação do Espírito Santo de que Deus teve um amor irresponsável, porque ele pegou Cristo, o Alfa e o Ômega, o verbo vivo de Deus, e fez ele se tornar uma mórula no ventre de Maria. O que é mórula? É quando depois da fecundação, as células vão se multiplicando e acontece a nidação, ou seja, a mórula penetra nas paredes do útero, se fixa e começa a crescer. Deus teve um amor irresponsável por nós. Arriscado seria uma palavra melhor. O que você já arriscou pelo Senhor? Aonde você já foi que você não iria em condições normais? Como eu queria ficar naquele vilarejo na Índia. Não é porque a Índia é o país... Eu nem fui nas cidades talvez mais bonitas e nananã da Índia. Presta atenção. Quem está aqui, diga amém. Quem quer virar uma chave, diga amém. Quem quer fazer algo que nunca fez, diga amém. Essa noite é a noite de rasgar a bandeira branca. O que é rasgar a bandeira branca? Tá tudo bem lá em casa? Não tá não. Para de fingir. Enquanto você não entrar no centro da vontade perfeita de Deus, você tá limitado. Quando você rasga a bandeira branca, você diz, Deus é tudo ou tudo. Pode fazer na minha vida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não rasgar a sua bandeira branca, Deus vai rasgar. Você caiu aqui dentro hoje, eu estou incluída nessa ministração. Meu marido e eu não temos mais jeito. Já foi o boi com a corda. Eu li a história de uma missionária, empregada doméstica em Londres. Quem conhece a história da Gladys Aylward?
Por favor, estuda sobre ela. Gladys Aylward, empregada doméstica, baixotinha, devia, pelo que eu vi, que eu estudo, 1,5 m, menos que 1,5 m, não tinha 1,60 m, olhos escuros, penetrantes, pôs na cabeça que é para a China. Eu vou para a China, 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 eu vou para a China. No século passado, uma mulher não tinha tanta liberdade como hoje. Jamais uma viagem sozinha para um país esquisito. Eu vou para a China. Chegou numa agência missionária, animada, empolgada, recebeu uma revelação do Senhor, uma alegria. Eu quero ir para a China. Eu fico imaginando, meu Deus, eu vi o filme que eles fizeram, embora o filme tenha algumas coisas que não foi verdade, mas 80% é tudo verdade. E aí chegou lá na agência missionária. Não se distraia, por favor, esteja aqui comigo. Quem está aqui, diga amém. Amém. E ela chegou na agência missionária. E o líder da agência: você fala chinês? Não. Você tem faculdade? Não. Você tem curso teológico? Não. Minha irmã, desculpa, mas você é desqualificada. O que você tem? Tudo que eu tenho está numa mala. Fala comigo. Eu fiquei 3 meses tonta assim. Tudo que eu tenho está numa mala. Tudo que eu tenho está numa mala. Tudo que eu tenho está numa mala. A gente tem coisa demais. Aí ela foi trabalhar na casa de um pessoal milionário. Toda semana pegava o dinheirinho, ia lá na estação de trem e falava assim: eu vou para a China. Só que eu vou pagar aos poucos. Aí o rapaz falou assim: não, nós não trabalhamos dessa forma. Não, mas o senhor vai fazer isso para mim? O senhor vai fazer isso para mim? Me dá um documento aí, um recibo. A hora que completar o preço da passagem eu vou. Ai, minha senhora, ela insistente, foi lá e pagava toda semana. Preste atenção. Deus está falando com você essa noite. Talvez eu vou contar a história de uma missionária e Ele vai colocar no seu coração de uma outra forma, mas você vai fazer algo que você nunca fez. Na idade que você está. Quem quer, diga amém. A hora que o dinheiro completou, ela pôs toda a vida dela numa mala, pegou uma coberta mais quente por causa da neve, né? Pele de algum animal, sei lá de quê, e foi para a China, de trem. Lá na frente, uns soldados russos descobriram que ela era missionária. Eu sou missionária, eu vou para a China. Não, você tem que pregar o evangelho na Rússia. Por favor, nós precisamos. Não, eu vou para a China, não é a Rússia, é a China, é a China, é a China. O trem passou, eu estou resumindo. Você vai estudar. Você vai apaixonar nela. O trem passou do lugar. E os caras esqueceram de avisar que era para ela descer. E ela desceu depois num lugar que não era o ideal. E tinha que andar um pedaço a pé à noite na neve. Uma mulher sozinha. Aí quando chegou um certo horário, muito frio, casaco, mala e esse tal desse cobertorzão de pele, sei lá de quê, ela pôs a mala assim para proteger do frio, deitou do lado de cá, pôs o cobertor e ficou brava. Gente, mas esses cachorros latindo, não era cachorro, era lobo. O lobo é assassino, profissional nas matilhas, eles têm as matilhas de lobo e tal. Acabou de chegar na China e foi ajudar uma missionária, Lawrence, não sei das quantas, e ela fala: só o céu vai contar o que essa mulher fez nas montanhas da China. A Lawrence, ela foi servir uma missionária idosa. A missionária cai, se quebra toda, ela cuida dela no leito, a missionária morre. A Gladys Aylward fez amizade com o mandarim. Quem lembra da época que as mães amarravam os pés das menininhas para elas andarem assim, desse jeito? Tinha uma tradição. E o mandarim fala: você vai pelas montanhas, eu não quero mais essa lei de amarrar os pés das menininhas. E daquela forma ela foi sendo conhecida. E eles montaram uma hospedaria. E ela fazia, quase que obrigando os viajantes a passar para hospedar na hospedaria delas. E eles começaram a ganhar almas devagarinho. Aí tinha um funcionário que trabalhava com eles, que amava Noé.
Aí, enquanto ela estava na cozinha cozinhando, enquanto o viajante passava por ali, o senhorzinho contando a história, Abraão entrou na arca, Isaac, todo mundo entrava nessa arca de Noé, e ela passava e falava, não, esse cara não entrou não, e ela largava ele contando a história de que todo mundo entrava nessa arca de Noé, porque ele gostava de Noé, e ela dava risada e continuava cozinhando e servindo as pessoas, e ela deu a vida pela China. Começa a guerra, China, Japão. Ela pega mais de 100 crianças e vai levar as crianças na fronteira. Uma mulher sozinha. E atravessa montanha, rio, gelado, frio, vai, aquela luta e a guerra e tiro, esconde, corre para cá, corre para lá, com muita dificuldade, conseguiu chegar com mais de 100 crianças na fronteira para guardar as crianças. A cidade inteira já estava esperando. Isso porque no caminho ela passou por lugares que fechou as portas para ela. Quando chegou lá, a cidade inteira lá, e ela chegou cantando com essas criancinhas no colo, e uma menininha falava, você vai ser minha mamãe? Quando a guerra acabar, você pode ser minha mamãe? Alguém foi recebê-la, depois de muitos dias de frio, de fome, de riscos de vida. Ela estava acabada, ela estava com pneumonia, ela estava cansada, ela estava com mais de 100 crianças salvas, mas ela precisava de ajuda, de cuidados. A hora que ela chega, quem é que foi recebê-la? Ela olhou na cara dele e falou, o senhor lembra de mim? Ah, meu Deus, eu sou aquele que falei lá em Londres, na agência missionária, que você era desqualificada. Me perdoe. Eu não poderia pensar em alguém melhor do que você, para estar aqui, para fazer o que você fez. Essa noite é a noite em que Deus olha para você e diz, eu conto com você, nesta última hora, nesta colheita que a pastora Gabriela já fez toda a introdução, ela falou deixa tudo, ela falou da última colheita, ela falou de um povo que Deus está levantando, ela falou de sacrifício. A introdução foi com ela, não foi comigo. Ela já falou tudo. É noite de sacrifício. É noite de querer ser alguém que faz a diferença. A Gladys Aylward falou uma frase interessante, eu procurei aqui mais cedo, não encontrei, mas eu vou terminar com uma fala dela. Ela falou assim, eu acho que Deus estava procurando um homem bonito, elegante, um empresário, grandão, mas Deus olhou do céu, eu acho que esse homem não entendeu, não viu, aí Deus escolheu a Gladys. Não era para ser eu não. Repete comigo assim, como orar, como dar, como ser, como ir, como viver. Você pode anotar essas frases, não sei se é você ou se é você, jogar atrás de mim. Como orar, como dar, dá para ele aqui, ó. Só põe o dedo aqui. Deixa lá atrás de mim essas frases. Aqui, ó, como dessas 5 aqui, ó, por favor. Essas frases precisam ficar no seu espírito essa noite. Em cima dessas frases, eu sugiro que você reavalie a sua vida. Pastora Gabriela, não fui eu, fez toda a introdução dessa palavra. Não fui eu. O Espírito de Deus. Se uma empregada doméstica de Londres foi para a China sozinha, porque Deus falou com ela, eu desafio você essa noite a fazer algo que você nunca fez, por alguém. Eu desafio você essa noite a colocar o mapa mundi na sua casa e entrar num fight com o Senhor e falar qual a nação o Senhor vai me dar. Talvez você vai lá, talvez tenha alguma mulher aqui que vai comigo na Groenlândia abraçar aquelas mulheres que foram mutiladas, esterilizadas. Eu amo abraçar e eu quero muito abraçá-las. Contei para minha filha, ela falou, mãe, aqui nos Estados Unidos também teve esterilização em massa.
Irmãs, irmãos, já teve esterilização em massa em vários lugares do mundo, para evitar autismo, para evitar pessoas doentes, para evitar paralíticos, não sei o que, não sei o que. Não tem como amar sem dar. A missionária que foi para a Índia muitos anos atrás, disse, você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Como orar? Deus espera de nós uma oração ardente, com lágrimas, com gritos, com gemidos. Deus espera de nós que você põe lá o mapa mundo e fala, Deus, onde o Senhor quer me levar? Eu sei de uma pessoa que Deus falou, comece a orar em línguas. Vá para o aeroporto. Entra no banheiro. E ele ficou orando em língua no banheiro do aeroporto. Deus não falou mais até então. Sai do banheiro. Ele saiu, ele estava na Índia. Depois ele voltou para casa. Fala para o seu irmão assim, pode não? Quem já leu em Atos, que Filipe foi trasladado 32 quilômetros. Quem já leu? Isso não pode acontecer nunca mais? Nunca mais vai acontecer? Que a pastora Gabi falou aqui, das últimas, um povo sendo preparado para a última colheita? Foi ela que fez a introdução, não foi eu não. Meu pai é um improvável, é um caipira com toda a honra e respeito do interior de Goiás. Meu pai só punha botina no dia de missa ou de forró. Meu avô pegou um cinto da calça, pôs no pescoço e girou ele assim, ó. Quando foi bater nele um dia, minha avó falou, não mate o nosso filho. Meu pai já era para ter morrido várias vezes, quando o pai dele ficava bêbado, meu pai dele pediu controle. Quem aqui já apanhou de um pai ignorante antigo, sem querer, mas ele tinha uma ignorância? Meu pai passou por isso, não era para estar vivo, não era para ter ido lugar nenhum. Meu pai já passou com caixa de Bíblia, os pastores tudo com medo, ele passou com as Bíblias, e a polícia na hora do proibido, passa rápido, passa rápido, passa rápido, e ele passou rápido, obedecer a polícia, uai, estou cheio de Bíblia, aqui não pode. O sobrenatural, uma vez ele foi no Tibete, fechadíssimo, ele pôs a Bíblia por baixo das roupas na mala. A hora que a policial abriu a mala, não é porque ela abriu a mala virada, não. A Bíblia estava direitinho colocada por cima de tudo. E Deus falou, é eu que estou levando você. Sou eu que mando. E a policial abriu a Bíblia, em tibetano. Começou a ler, olhou para ele, deu um leve sorriso, guardou e falou, passa rápido. Nós temos que ter experiências dessa. E começa aqui. Nós temos que gemer por alguém. Nós temos que parir alguém. Gálatas 4,19. Não foi nem mulher que escreveu, foi homem. Meus filhos. Repete comigo, meus filhos. Por quem de novo sofro dores de parto. Até ser Cristo formado em vós. Paulo falou, Paulo é homem, Paulo nunca pariu ninguém. Quem aqui já pariu de parto normal? Levanta a mão, bem alto. Eu também. Oh, coisa boa, um parto normal. Devia ter filmado o meu para minhas amigas ver. Mas Paulo fala de parir, de dor, de gemer o ventre, de contorcer. Como dar? Uma vez eu estava em casa com meu marido, e ele me conhece. Fala, amor, eu estou naqueles momentos de fazer uma doideira. Quando eu falo assim, ou ele fala, o que que é? Ou ele fala, vai. E esse dia ele falou, vai. E eu fiquei em pé e falei assim, irmãos, quem está aqui em casa essa noite, pode levar o que quiser, menos o carro e o piano. E não era um carrão, era aquele Gol aberto atrás, antigo. E eu precisava, que a gente carregava 14 adolescentes dentro dele, gritando no meio da rua.
enchia o carro de adolescente, e aí o povo na rua e os meninos, oi, a pessoa olhava, 82, eu precisava do carro. E a hora que eu falei, leva o que quiser, o povo ficou paralisado, igual vocês estão aí. Aí meu marido, gente, vocês não viram o que a tia Ju falou? Não, leva. Na época eu tinha 7 guarda-roupa de madeira maciça, cama box nova, tinha acabado de casar, uma cozinha nova. Ninguém levou nada disso. Um pegou um negocinho, uma xicrinha de café. Meu marido foi pegando camisa, barbeador, foi tirando coisa do guarda-roupa e foi entregando para o povo. Repete comigo assim: a loucura que eu faço é a loucura que eu entendo do amor que Ele teve por mim. Nunca falei essa frase antes. Falei pela primeira vez, vamos melhorar ela. Eu arrisco à medida que eu entendo do quanto Ele arriscou por mim. Eu hospedo o quanto eu entendo que eu estou, às vezes, hospedando um anjo de Deus. A loucura que eu abro mão, que eu faço, é porque eu entendi, eu tive uma revelação do quanto Ele foi arriscado de vida por mim. Compaixão é se entregar totalmente a uma causa sem olhar para trás. Realmente eu gostaria. Como ser? Ser alguém autêntico que ama pessoas, povos, línguas e nações. Eu estive no Quênia 2 anos atrás. E eu me apeguei a 2 mulheres viúvas. Nós fomos fazer esse congresso, eu me deixo curar, no meio das viúvas, do lado do campo campo de refugiados de Kakuma. Logo depois do campo de Kakuma, tem um outro campo de refugiados, que agora eu nunca lembro o nome. E eu me apeguei a 2 mulheres especificamente. Uma dessa alturona, assim, eu ficava aqui no subaco dela. E uma outra, que enquanto eu estava pregando, o rosto dela estava igual uma pedra. Igual uma pedra. E eu pregando, e eu falava uma coisa e outra, ela não mudava a expressão do rosto. E eu pensei, mas até eu ir embora ela vai chorar ou ela vai rir. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui em cima, por favor. Preste atenção. E eu falei, ela vai chorar ou ela vai rir? Ela vai chorar ou ela vai rir nesse lugar? E essa grandona, aconteceu um sobrenatural de Deus ao vê-la. Eu me apeguei a ela, e eu abracei, eu orei. No final, essa senhora, com o rosto muito sério, chorou, se entregou, nos abraçou, Deus moveu. Mas o pastor que estava com a gente virou e falou assim: tia Ju, você viu as cicatrizes dela? Irmãos, diante de Deus que está no céu agora, eu não vi. Ela tinha cicatrizes de que apanhou do marido, cicatrizes de cerimônias de feitiçaria. Eu não vi nenhuma. Eu vi esses dias agora nas fotos. Na minha cara eu não vi. Sabe o que é compaixão? É ver dentro da pessoa. É olhar para a pessoa e saber que ainda vai dar tempo para ela, porque você chegou na vida dela. Pergunta para quem está do seu lado: na vida de quem você vai chegar e avisar que ainda dá tempo? Deus está contando conosco essa noite, para avisar que ainda dá tempo. Para chegarmos na vida de pessoas e avisar que ainda dá tempo. Essa noite é uma noite de unção criativa. É uma noite de receber o que você nunca fez. Eu estava lembrando tanto aqui do meu pai, pastor. Eu acho que está perto de Deus levar meu pai. Eu não sei, Deus é que sabe. Cara, foi loucura o que meu pai fez. Com 57 anos, começar um negócio do zero e não aposentar.
Pegou o aluguelzinho das salinhas que ele tinha e foi na sabedoria financeira dele, devagarinho, um carrinho 1000, andando o Brasil inteiro, passando a fitinha cassete, para chamar os pastores para orar junto. Isso é loucura, a coisa mais difícil que tem é pastor orar junto, de diferentes igrejas. Há uma noite, há uma unção aqui essa noite, de loucura de Deus, de fazer coisa nova, de mergulhar em Deus. Cadê o fulano? Está orando. Cadê o fulano? Está orando. Cadê o fulano? Está orando. Ué, mas o fulano não faz mais nada. Quem sabe Deus vai te pedir 1 ano de oração. Quem sabe Deus vai te pedir 30 dias de jejum. Eu fiquei 1 ano orando. Meu pai abençoou, que era meu pastor na época. Meu marido abençoou. Eu chegava às 7 da manhã, num lugarzinho lá na chácara, até meio-dia. Na época eu tinha uma empregada que eu podia pagar uma carteira assinada. Os meninos iam para a escola de manhã, eu ia orar. Meu marido é dentista, ele ainda atendia num serviço de saúde de dentista. Ia almoçar, organizava a minha casa, determinava a comida, vai ser isso, isso e isso. Meio-dia, 1 hora eu estava lá de volta. Eu orava em línguas, horas. Limpava quintal, tirando caminhões de lixo daquilo ali, e o lugar foi se tornando um jardim, devagar, devagar, devagar. Sabe, Deus quer de você tudo, Deus quer de você tudo, Deus quer de você. Essa noite é a noite do tudo. Quem falou isso foi a Gabriela, não foi nem eu. Ele quer sacrifício, Ele quer tudo. Ele já avisou, essa noite é uma noite de virada. Tem gente aqui que Ele quer mergulho. Cara, quando você cantou o leão, eu fui pro chão, porque um dia eu estava mal. Deitei na cama, chorando, caladinha, pois o leão entrou na garagem de casa. A hora que você cantou, eu fui pro chão. Você vai cantar de novo. O leãozão está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui. Um dia eu estava com meu marido no quarto. Recebi uma palavra que eu tinha que adorar 1 hora por dia. E aí eu arrastei meu pianinho Fritz Dobel que eu ganhei para dentro do quarto. Ficou apertado o nosso quarto. Era o piano, a cama e o guarda-roupa aqui. E toda noite eu orava. Eu tocava 1 hora. Dó, fá, sol, dó, fá, sol, dó, fá, sol. Não toco igual vocês não. E eu deixava fluir o espontâneo. Presta atenção. Eu estava ali uma noite. Eu estou ali, ó, no piano aqui, ó. A porta atrás de mim. Eu aqui. Meu marido aqui na cama. E o guarda-roupa era apertado. Jesus parou atrás de mim na porta do quarto. Foi tão forte. E eu declaro que os casais aqui que quiserem vão começar a ter experiência com Jesus juntos. Foi tão forte que eu tirei a mão do teclado, olhei para trás e falei assim: Jesus está aqui. Ele falou: tá. Do tanto que foi forte, eu saí do piano, fui assim devagar, peguei no corredor, meu marido deitado de cá, eu deitei do lado. Jesus veio, eu quietinho, passou, e me sondou. Eu sou enfermeiro, o que eu mais fiz na vida foi passar aquela sonda pelo nariz do paciente, que vai até o estômago, ou o intestino, dependendo do caso, tal. Ele me apresentou. Ele tem 3 aromas, lembra? Mirra, aloés e cássia. Mirra, bactericida. Aloés, aloe vera, medicamento, cura. Cássia, mais doce que o perfume das flores. E ele deixou eu sentir esse cheiro. Só que eu senti o cheiro assim, ó, ele me sondou, veio aqui e eu senti o cheiro aqui. Como? Não sei. E desde esse dia, quando ele quer, eu sinto esse cheiro aonde ele quer. Já senti esse cheiro em rua. Sabe quando a gente vai comprar colarzinho de R$2, R$10 lá na loja popular? Já senti o cheiro. Já senti em frente o Coliseu em Roma. A gente não quis entrar no Coliseu. Quando a gente foi para o Nepal, meu pai perguntou: quem quer entrar no Coliseu? Eu falei: eu não quero. Tá bom, aqui fora tá bom. Lá veio ele debaixo das oliveiras, em frente ao Coliseu. Lá veio o aroma mais doce que o perfume das flores. O que ele vai me pedir que eu vou negar? Ele é real. O que ele vai me pedir que eu vou negar? O que ele vai te pedir essa noite que você vai dizer não?
Você consegue. Eles vão cantar a música do leão. E você vai se levantar do seu lugar e vai vir aqui à frente dizendo: eu quero mergulhar. Eu não quero só ser feliz, tem mais gente precisando ser feliz hoje. Você vai vir à frente, aceitando um desafio de orar um ano o dia inteiro, aceitando o desafio de dar o que você precisar de dar, esvaziar seu bolso, esvaziar sua casa. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. O que eu mais eu dou, eu mais ganho. Nós somos um rio, e Ele está aqui. O que pode acontecer no Brasil e nas nações se nós respondermos o ID? Essa mesa precisa dela nas nações. Eu já me imaginei debaixo de um pé de árvore com um monte de toquinho de madeira assim, ensinando crianças. Acabou que não passei o vídeo do Charme de Menina, que é um projeto lindo para vocês. Depois a pastora passa. Acho que o tempo já avançou. Tem um desafio hoje. Eu pedi a pastora abençoa, né? Entregar um folheto da MCM. Não significa que você vai ficar só ofertando aqui, mas aqui é um início prático. Você vai completar, me entregar essa folha aqui, ó, e levar o restante. Depois eu falo com a pastora sobre como você se envolver conosco em missões e povos. Quem quer levantar a mão, o pessoal vai entregar. É uma maneira de se envolver, é uma maneira de orar, é uma maneira de receber informação da Groenlândia através de mim, porque eu vou falar com ela, e ela manda para o grupo que ela quiser. É uma maneira de ir junto numa viagem missionária. Nós fazemos viagens missionárias onde você vai e não volta tudo mais. Tomara que um pedaço de você fique em algum lugar. Pedaços da gente vão ficando em lugares, porque Jesus é muito grande para caber numa igreja só, num país só, num lugar só. Ele está lá te esperando. Ele me tocou na Índia como ninguém. Ele está em algum lugar te esperando. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o leão. O leão está aqui. Você, casal que deseja tocar nele juntos. Você que precisa ser ativado na sua fé, venha para frente.